Boa noite, eu vou falar sobre as vanguardas europeias. O que foram as vanguardas europeias? As vanguardas europeias, também conhecidas como os movimentos de vanguarda europeus, foram um conjunto de correntes artísticas e culturas que surgiram no início do século XX na Europa, marcando artistas do passado. Esses movimentos, como o cubismo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo, eles buscam a inovação estética, experimentando novas formas e técnicas e refletindo as mudanças sociais e culturais da época. Os principais movimentos vanguardistas europeias o cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. A influência e o legado, as vanguardas europeias, elas tiveram um grande impacto na arte e na cultura do século XX, influenciando movimentos artísticos com diferentes países. Como o modernista no Brasil e abrindo caminho para a arte moderna. O seu legado continua a ser relevante até hoje, com a arte contemporânea se inspirando em seus conceitos e experimentações. O expressionismo ele é um movimento artístico e cultural que surgiu na Alemanha no início do século XIX. Ele se caracteriza pela busca por expressar emoções intensas e subjetivas em oposição e objetividade. E a representação realista do mundo, características. Distorção da realidade para expressar emoções. O expressionismo é um movimento artístico que busca expressar emoções intensas e subjetivas, frequentemente através da distorção da realidade, em vez de uma apresentação fiel do mundo. Como no realismo, o expressionismo ele prioriza a expressão interna do artista e transmissão de sentimentos como dor, angústia e medo. As principais cores do expressionismo são vermelho, azul, violeta, verde e laranja. As formas exageradas, as figuras e objetos, elas podem ser representadas como contornos distorcidos, proporções alteradas e formas exageradas, visando transmitir a intensidade da emoção e a angústia do artista. Os principais artistas e as obras foram Edvard Munch, que foi o Grito, Franz Marc, o Cavalo Azul, e o Grupo de Bruges, que é da Alemanha. O cubismo ele foi um movimento artístico e cultural que surgiu no início do século XIX, com um destaque na pintura, mas também na literatura e na escultura. As suas características são múltiplas perspectiva, geometrização das formas, abstração, uso de cores sobras, simplicidade e complexidade. As principais cores são cinza, bege, castanho, e os principais artistas da obra são Pablo Picasso e George Brandt. O futurismo ele foi um movimento de vanguarda que surgiu na Itália em 1909. Esse manifesto, que se tornou um marco do movimento, exaltava a velocidade,
a máquina, a tecnologia, a guerra e a cidade. E a cidade moderna, como uma postura antitradicionalista e de ruptura com o passado. Suas características são a rejeição à tradição e ao passado, a valorização da tecnologia e da indústria, a dinamicidade, a velocidade, exaltação da guerra e da violência, libertação de linguagem e influência da propaganda. Os principais artistas e obras é Filippo Tommaso Marinetti e Umberto Boccioni. As principais cores do futurismo são cores vibrantes e contrastantes, como roxo, verde e azul, além de tons metalizados e holográficos. O dadaísmo, ele foi um movimento artístico e cultural de vanguarda que surgiu na Europa no início do século XIX. Surgiu como uma reação contra a Primeira Guerra Mundial e a sociedade industrializada, buscando contestar os valores tradicionais da arte e da cultura. As principais características do dadaísmo foram a oposição radical, a irreverência e espontaneidade, crítica ao capitalismo e consumismo, uso da ironia e abuso e negação da razão e da lógica. Os principais artistas foram Marcel Duchamp, Hugo Ball, e as suas principais cores são azul, roxo, verde, amarelo, vermelho e preto. O surrealismo ele é um movimento artístico e literário. Ele surgiu no início do século XIX, especialmente em Paris, como uma reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade da época. Os surrealistas, que se consideravam revolucionários, buscavam explorar o inconsciente, os sonhos e a imaginação, desafiando regras e a lógica da realidade objetiva. Suas principais características são a valorização do inconsciente, sonho e fantasia, expressão livre do pensamento, criação de uma realidade paralela, escrita automática e influência do coração. Suas principais cores são vermelho, azul, amarelo e verde, mas também tons foscos e pastel. Os principais artistas da obra são o Salvador Dalí, René Magritte e André Breton. Impactos no modernismo. As vanguardas europeias influenciaram diretamente um movimento modernista que se caracterizou pelo rompimento com as tradições artísticas e buscas por novas formas de expressão, como a valorização da cultura local e a experimentação com formas e técnicas. Os impactos no cinema foram as vanguardas, elas influenciaram o cinema de vanguarda que buscava explorar a materialidade do cinema e questionar a narrativa dominante, radicalizando as estratégias artísticas. Os impactos no design foram as vanguardas, elas estimularam a busca por novas formas ao design, com a exploração de matérias e técnicas experimentais. Impactos na publicidade. As vanguardas, elas influenciaram a publicidade, que passou a buscar formas mais inovadoras de comunicação com a utilização de cores e formas que rompessem com os padrões tradicionais. E os legados foram a ruptura com o passado, experimentação e inovação, conceitos sobre a arte e a sociedade, influência no modernismo brasileiro, desafios à arte tradicional, inspiração para a arte contemporânea
E foi isso, obrigada pela atenção.